Oi pessoal, eu sou a advogada Carmela Gruni e eu vou falar para vocês agora o que 2019 representa para aquelas pessoas que desejam buscar os seus direitos trabalhistas em relação ao Fundo de Garantia. Com o julgamento que teve repercussão geral no STF do recurso extraordinário com agravo de instrumento ARE 709212, os trabalhadores que tenham a lesão ocorrida anterior à data do julgamento, que foi dia 13 de novembro de 2014, eles terão até a data limite de 13 de novembro de 2019 para discutir os últimos 30 anos de recolhimento de fundo de garantia. Na prática, o que isso representa? Se a pessoa não buscar até essa data, que é a data limite de 13 de novembro de 2019, que foi uma modulação de efeitos decorrentes desse julgamento no STF, perde o direito a discutir os 30 anos. E ela só vai poder discutir os últimos 5 anos, se perder esse prazo agora em 2019. Então, 2019 é um ano muito importante para aqueles trabalhadores, por exemplo, que trabalharam na Interbras ou em empresas públicas que tiveram depois seus contratos extintos e retomaram uma empresa pública como a Petrobras, e que nesse período não foi feito o devido recolhimento. Então, além disso, a questão de níveis, né, como é que impacta no recolhimento do fundo de garantia, se também não teve as concessões de níveis à época que teria direito. Mas o foco desse vídeo é dizer para vocês que com esse recurso extraordinário com agravo de instrumentos julgado em 13 de novembro de 2014, abre uma restrição às pessoas buscarem no Poder Judiciário Trabalhista o direito ao recolhimento devido do fundo de garantia. Então, se a lesão ocorreu, que é o primeiro caso que eu falei, se a lesão ela ocorreu anterior a 13 de novembro de 2014, data desse julgamento, esse julgamento modulou que até 5 anos a essa data, as situações anteriores elas vão poder ser reivindicadas. Lógico, observando se o contrato estiver em vigor. Se não estiver em vigor, daí a pessoa, pela legislação, tem aquele prazo de 2 anos para recorrer ao Judiciário Trabalhista, para buscar esses direitos que ela tem. Então a gente aconselha a todos os trabalhadores que têm contratos longos de trabalho a verificarem a movimentação dos extratos de recolhimento de fundo de garantia e a consultarem os sindicatos, aos seus advogados e profissionais que trabalham nessa área para que possam ter um esclarecimento se ele tem ou não direito. Se os contratos estão em vigor e a lesão anterior a 13 de novembro de 2014, a pessoa ainda tem direito. Se a pessoa já encerrou o contrato de trabalho, daí vai verificar qual é o período que ela vai ter de direito. Se já passou esses 2 anos, talvez ela já não tenha mais. Mas tudo é uma questão de verificar o caso prático com a questão do prazo prescricional estabelecido. Onde é que a gente pode ler isso? Na internet, que vocês podem conferir isso que eu estou falando para vocês. Podem acessar o site do tst.jus.br, ir na seção de súmulas e olhar a súmula, ler a súmula 362, que tem uma nova redação por causa desse julgamento, feita em 16 de junho de 2015, e que ela fala o seguinte, súmula 362 do TST. Para os casos, item 1, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 2014, é quinquenal, ou seja, 5 anos para frente. Quinquenal, a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento da contribuição do FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término de contrato. Então é isso que eu falei, vai depender do caso prático. Se o contrato ele estiver ainda em vigor, é uma situação. Se ele já estiver extinto, é outra situação. Por isso tem que ser analisado caso a caso. Mas vocês têm que estar atentos a essa situação de recolhimento. Item 2. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, em 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro. 30 anos do termo inicial ou 5 anos a partir de 13 de novembro de 2014.
A redação, ela é talvez um pouco difícil de entender, mas eu acho que o que é importante vocês se atentarem é: se a lesão ocorreu antes de 13 de novembro de 2014, a gente tem um período maior para buscar esse direito da análise trintenária do recolhimento do FGTS, que encerra no próximo ano. Por isso, 2019 é um ano que todos os trabalhadores com longos contratos de trabalho devem estar atentos aos seus direitos, muito mais atentos, né? Nós tivemos reformas, mudanças, que, enfim, perde todo o significado, né, do direito do trabalho, essas alterações que são lesivas ao trabalhador. Então, procurem se atentar e procurem um profissional que possa orientar vocês. Então, eu vou encerrar esse vídeo, deixar nos comentários a súmula para vocês lerem, vou deixar a notícia desse julgamento e vou ficar à disposição de todos os trabalhadores que tiverem alguma dúvida, quiserem alguma sugestão ou quiserem algum material de apoio para conversar sobre essa situação da prescrição trintenária. Lembrando que os trabalhadores da Interbras, eles devem atentar esse prazo prescricional e tem muitos ainda ativos e com situações que merecem a análise do Poder Judiciário pelas lesões que aconteceram e que ainda, infelizmente, estão acontecendo. Eu deixo o meu abraço, agradecendo a audiência de vocês. Vou fazer mais um vídeo, sim, acho que 1 ou 2, sobre a questão do PCR, da RMNR, enfim, algumas situações que abarcam a minha especialidade de trabalho, que são os casos relacionados à Sociedade de Economia Mista Petrobras. Então, encerro esse vídeo com o ambiente de trabalho agitado por aqui e desejando que vocês tenham um ano de 2019 muito atentos e ativos. Não deixem na mão das outras pessoas o conhecimento. Procurem saber da legislação, procurem reivindicar os seus direitos, porque eles estão aí e se a gente não cuida daquilo que é nosso, não dá para querer que os outros façam isso por vocês. Então a gente pode colaborar esclarecendo e levando essa informação para que em todo lugar que você estiver, em qualquer região do país, você tenha acesso e procure aprofundar essa informação que tem como objetivo despertar a consciência de vocês e análise crítica, né? Buscar mais informações para esclarecer e, se for o caso, buscar o acesso à justiça. Um forte abraço!